Boa noite, gente. Boa noite. Hoje nós teremos um papo aqui com o vereador Alexandre Carvalho, meu xará, né? Sou Alexandre, ele é Alexandre também. Vamos ter aqui um bate-papo aqui hoje. Alexandre, você já nos ouve? Muito bem, Alexandre. Tá me ouvindo também? Tô te ouvindo. Edson, você já Grande, está aí nos ouvindo também? Estou ouvindo todo mundo. grande AG, Boa noite, Alexandre Carvalho. Boa tudo noite, bom, meu Alexandre amigo? Almeida. Hoje, Edson, você tem que chamar, quando for falar aqui, você tem que falar o sobrenome junto, porque senão a gente vai se confundir aqui, É, entendeu? Complicado Tem, falar porque tem com o dois, olha, né? Alexandre. são dois Alexandre que torcem para o mesmo time, entendeu? Então, assim, você já tem E, aí um e sinal, que torce né? pela mesma cidade. É, exatamente. Então, pessoal que está chegando aí, boa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Alexandre Almeida, sou jornalista e responsável pelo Radar Político 365, tá? Estou aqui também com o Edson Gomes, comunicador aqui, e da TV Goianense. E hoje a gente vai estar aqui batendo um papo legal, aqui descontraído, com Alexandre Carvalho, meu xará, que foi reeleito aí no domingo, do dia 6 de outubro, foi eleito para o segundo mandato. Alexandre foi eleito em 2020, ainda ali pelo antigo acho que foi pelo antigo PSB, não foi isso, Alexandre? Foi pelo PSB. Isso. Pelo antigo PSB, ali naquela ocasião teve 1.292 votos, né? Certo. Se destacou aí durante esse primeiro mandato, inclusive sendo líder do governo do prefeito Eduardo Honório aí na Câmara, e teve aí a felicidade de ser reeleito aí pelos nossos amigos e irmãos goianenses no dia 6 de outubro, com uma votação muito boa, né? De cerca de 1.855 votos, já pelo União Brasil, né? Um partido ali que foi criado pela fusão entre PSL e DEM. Mas eu quero aqui, antes da gente começar, eu quero passar aí a saudação inicial para o nosso amigo Edson também e passar depois a palavra para o nosso xará aí, Alexandre Carvalho. Boa noite, Alexandre Almeida. Boa noite, Alexandre Carvalho. Eu sou o Edson Gomes, repórter da TV Goianense e também da Nova FM. Queremos agradecer aí pela oportunidade de poder mais uma vez e mais um dia estarmos aqui dividindo aqui esta live, fazendo esse trabalho tão importantíssimo que é levar as informações no que o jornalismo realmente ele é necessário que se faça, tá? Quero também agradecer a todos os seguidores da TV Goianense, do Radar Político, parabenizar o nosso amigo Alexandre Almeida, que ontem ele completou o ano, né? Muitos anos Obrigado. de vida. Por isso que ontem não teve live, teve um desconto aí, né? Mas eu quero agradecer Alexandre Carvalho, quero parabenizar também pelo belíssimo trabalho. Mais de 1.800 votos, isso significa que
A população confiou no trabalho de Alexandre Carvalho e com certeza esse trabalho ele vai cada dia mais melhorar agora a partir de 2025. Alexandre, é contigo. Eu quero agradecer a Alexandre Almeida do Radar. Esse projeto do Radar Político começou e a gente começou junto. Eu desde sempre acompanho e elogio sempre o trabalho de Alexandre Almeida pela forma que ele conduz. E lá na Câmara, toda terça e quinta, a gente tem a presença de Edson lá com a gente, no EG Notícia, e a gente fica muito feliz porque é o que a gente chama de uma comunicação propositiva. Vocês não têm lado, o lado de vocês é a verdade, o lado de vocês é o povo de Goiânia. Então a gente fica feliz pelo convite. Eu quero desde já colocar meu nome hoje como gratidão, agradecer a todos os meus eleitores, todos os meus amigos, meus familiares que me acompanham nessa luta, essa luta por Goiânia. Meu pai, que nos altos de seus mais de 80 anos, está sempre ao meu lado, minha mãe, minha esposa, meus filhos, minha família. Então, isso é o que eleva o nosso trabalho e que faz a gente cada dia ter mais amor por Goiânia. Quero agradecer principalmente a esse povo maravilhoso da minha terra, a 1.855 pessoas que saíram de suas casas para ir lá dizer que confia no trabalho de Alexandre Carvalho. Somos autor de grandes projetos em Goiânia, em conjunto com os nossos pares da Câmara, e a demonstração foi na urna. A gente trabalha por Goiânia, para Goiânia, e é com muita gratidão no coração que a gente participa do seu programa para poder explanar um pouco sobre Goiânia. Muito obrigado aos dois e que Deus abençoe. Quero também parabenizar Alexandre, já o fiz ontem. Ontem à noite mandei uma mensagem para ele, parabenizando. Ele estava com a esposa. E vai aqui meus parabéns aí. Você é um jovem de muito sucesso, um jovem de muito talento e, principalmente, um jovem de muita qualidade moral. Eu agradeço muito as palavras aí e gostei mais ainda do jovem, viu? Porque os cabelos brancos aqui já tá avançando bastante, mas gostei muito do jovem aí, passando aqui para a gente. Alexandre, vamos começar aqui e eu queria, antes da gente introduzindo assim na entrevista, eu queria que a gente começasse fazendo uma breve retrospectiva aí do teu primeiro mandato, né, que está se encerrando agora, em dezembro, conclui aí o teu primeiro mandato. E eu lembro muito bem que você ali em janeiro de 2021, você começou ali levantando pautas como, por exemplo, a balsa lá de carne de vaca, a questão do turismo do nosso município, preservação aí do nosso patrimônio histórico, valorização dos servidores públicos, etc. Mas eu queria assim que você sinalizasse para a gente que qual, na sua opinião, foi a pauta que nesse primeiro mandato você acha que mais marcou a tua atuação? Eu acredito que todo mandato ele é pautado em cima de ideias que a gente traz do povo. Goiânia é uma cidade altamente turística, porque Goiânia tem o turismo das igrejas, Goiânia tem o turismo das praias, Goiânia tem toda a arquitetura, tudo arquitetônico de Goiânia leva a um turismo. Então a gente enxergou isso antes. A gente vê cidades de Minas Gerais que vivem do turismo das igrejas, mas lá não tem praia. A gente vê cidades que constrói um turismo em cima de praia, mas não tem o patrimônio histórico que Goiânia tem. A gente começou a trabalhar com essa questão e, acima disso, a gente se preocupou muito com a questão da saúde do goianense. O meu primeiro projeto de lei, Alexandre, foi o projeto da hemodiálise, de um centro nefro para Goiânia. A gente lutou durante esses 4 anos para que esse projeto saísse do papel. E olha que a gente quase consegue atingir esse objetivo, porque no final do governo Paulo Câmara já tinha se alinhado uma situação da UPA ser esse centro nefro com o apoio da Prefeitura de Goiânia, porque lá já tinha UTIs,
a gente ia precisar de UTIs. Todo o centro nefro, todo o centro de hemodiálise necessita de uma UTI, pelo menos de UTIs, porque as pessoas que vão ali estão em estado realmente de vulnerabilidade, que precisam de um acompanhamento se houver alguma intercorrência, e a gente se preocupou com isso de uma forma muito clara. O meu primeiro projeto de lei na Câmara Municipal de Goiânia foi o Centro de Hemodiálise de Goiânia. A preocupação muito grande da gente também é com essa colocação de Goiânia vizinho ao litoral sul da Paraíba, a cidade de Pitimbu. E a gente, no começo do mandato, já criou um consórcio que entravam as cidades de Goiânia, a cidade de Pitimbu e a cidade de Caporã. E a gente levou os 3 prefeitos para poder discutir esse projeto. Durante o nosso mandato, nós estivemos em Brasília com o ministro da Pesca e Aquicultura, ministro André de Paula, e a gente trabalhou muito para isso, que ainda não aconteceu. Então, estivemos no ICMBio, buscamos esses 2 projetos, é o que a gente quer começar 2025 com eles, para a gente realmente colocar em prática. Em 4 anos, a gente não conseguiu transformá-lo em realidade. E o povo nos deu essa confiança da gente, nesses próximos 4 anos, continuar lutando pelo que a gente acha essencial ao município, que é a saúde e que é um turismo com qualidade de turismo. A balsa, ela vem para unir 2 estados, o litoral de Carne de Vaca É isso com o mesmo. litoral de Acaú, das cidades de Goiânia e Pitimbu. Então, isso aí é um imbróglio que entra Resex, que entra ICMBio, mas que a gente avançou muito nesse aspecto durante esses 4 anos. Tivemos várias reuniões do consórcio, deputados de Pernambuco, deputados da Paraíba, senador da Paraíba, como Efraim, lutou também por essa causa, e eu tenho certeza que a gente deve lograr êxito, porque realmente é um projeto importantíssimo para a Goiânia. É isso mesmo. Alexandre, você citou aí agora há pouco sobre, principalmente, levar as pautas aí para 2025, né? A defesa dessas pautas também. Mas aí, antes da gente dar uma passada aí, que eu quero também jogar a bola aí para o meu amigo Edson, é o seguinte: você estava no chapão que muita gente chamou de chapão da morte, né? O União Brasil ficou conhecido nessa eleição inicialmente como chapão da morte, porque reunia ali vários vereadores, dizia que se saísse ali no máximo era 2 ou 3, estourando. Tinha gente, inclusive, que com certeza você sabia disso, que tinha gente que dizia assim: Alexandre não volta para a Câmara mais, certo? Vai ser só fulano, cicrano. E, felizmente, União Brasil mostrou que não estava ali para brincadeira. Reelegeu praticamente 5 vereadores, né? Apenas um que ainda teve uma grande votação, mas por muito pouco o União Brasil não chegou a eleger ali o 6º. E você conseguiu ampliar a sua votação de 2020, mostrando que você conseguiu ter o compartilhamento das tuas pautas e ampliar a tua base. Como é que tu enxerga aí essa resposta que houve, que foi dada aí no dia 6? Contra tudo e contra todos, né? Mais uma vez, né? A gente nunca teve facilidade políticas. Até porque o mundo político goianense, ele não admite quem trabalha. O mundo político goianense é um mundo muito voltado para fofoca, especulação, aqueles cientistas políticos que eu falei no meu discurso, de beira de calçada. E a gente não se coloca nessa posição. Em 2020, eu não sei se você se lembra, Alexandre, eu disputei com 5 vereadores de mandato. E naquela época, houve até alguns cientistas desses que diziam: se fizer 8, talvez Alexandre chegue. E ele esqueceu que quem manda é a vontade do povo, e o povo lhe fez o mais votado, com 1.292 votos, ganhando de todos os vereadores, sem ser vereador. Esse processo começou em 2020, mostrando, e eu dizia isso ao meu povo, eu levava essa ideia para a população, de que quando a gente termina uma eleição, a gente zera. Todo mundo começa do zero. A gente coloca
coloca o nosso nome novamente à disposição. Dessa vez não foi diferente. A gente foi para um chapão que muitos chamavam o chapão da morte e que foi o chapão da vida. Fizemos 5 vereadores e, por causa de 232 votos, não fizemos o sexto, que seria irmão Mário do Peixe, que estava nesse chapão com a gente. Porém, o que a gente fez é o que todo político tem que fazer. É estar na rua, não ter medo de rua, não ter medo de povo, não ter medo de levar suas ideias, mesmo que seja para 1, 2 pessoas. Porque não tem calibre que mate uma ideia. E a ideia da gente é essa ideia de melhorar a Goiânia. A gente quer uma Goiânia melhor. A gente está na Câmara para mudar a vida do goianense, mudar a vida das pessoas. A gente trabalhou durante 4 anos ininterruptamente. A gente passou 4 anos dedicando o nosso mandato ao povo de Goiânia. Temos vários projetos de lei, temos um score grande de projetos aprovados, justamente porque a gente pode olhar na cara do povo. Eu saí nas ruas com a cabeça tão erguida que quando eu chegava que se falava alguma coisa de político, eu dizia, você tem que separar o joio do trigo. Os políticos que vêm aqui, como eu, vêm de cabeça erguida, pedir um voto e mostrar o seu trabalho. Foi o que a gente fez, mostrando projetos, mostrando trabalho, mostrando o que faz, não dando ouvido a quem quer que Goiânia ande para trás, e sim para frente. Essa forma de política propositiva que a gente vai levar até onde o povo entender que a gente quer o melhor para ele, porque o nosso patrão é o povo. Quem manda no vereador é o povo. Eu sou um humilde servidor do povo de Goiânia e tenho essa concepção muito clara na minha vida, que a gente tem que melhorar a vida das pessoas, porque as pessoas são tudo para Goiânia. Quem faz Goiânia é seu povo. É verdade. Edson, a bola está contigo. No começo da sua fala, vereador, o senhor falou no turismo e na questão da saúde. O senhor tocou numa pauta muito importantíssima que a gente vê aquelas pessoas que, os nossos irmãos goianenses, porque eu acho que foi o único aqui em Goiânia que acompanhou todo o sofrimento do pessoal aí da hemodiálise, né? Aquela questão daquelas vans quebrando, e aí teve aqueles impasses, e o senhor tocou nessa pauta da hemodiálise e realmente é um assunto que eu creio que em 2025 o vereador vai conseguir trazer esses projetos, porque já está na hora de Goiânia ter um hospital da hemodiálise, né? Pelo porte de Goiânia, sem precisar que os nossos irmãos goianenses vá para Carpina, vá para Recife. A partir de 2025, Alexandre, o senhor brigará para que isso amenize e realmente esse hospital, junto com o próximo prefeito, junto com os próximos vereadores de 2025, essa pauta vai ser briga constante e assina o vereador que vai trazer essas pautas para Goiânia? Sem sombra de dúvida, eu acho que a população ela tem que entender algumas coisas do legislativo, e uma delas é o seguinte: o vereador, quando ele coloca uma proposição, um projeto de lei, um requerimento, uma indicação, a partir do momento que ele coloca, aquele projeto é válido por 1 ano. No próximo ano, qualquer outro vereador pode trabalhar em cima daquela pauta, mesmo que você o tenha feito. Isso faz parte do regimento interno da Câmara Municipal de Goiânia. E a gente refez, durante todos os anos, os 4, esse projeto da hemodiálise. Então, o meu primeiro projeto para 2025 é refazer o projeto da hemodiálise pelo simples fato de você não conseguir ver uma pessoa debilitada de saúde ter que sair da sua terra e esperar os demais. Porque quando vai na van, não vai apenas um, vão várias pessoas. Então, um é de 7, outro é de 8, outro é de 9, outro é de 11. E muitas vezes as pessoas vão sem se alimentar e passam o dia desse jeito. Então, você já está debilitado, vai para uma situação que vai lhe debilitar muito mais e você, muitas vezes, não tem o recurso nem da alimentação para fazer um lanche, para isso, para aquilo.
Então, são situações que a gente, como ser humano, como goianense, não pode aceitar. É uma coisa que a gente vai brigar até o último dia do nosso mandato, essa pauta. E olhe, inclusive, viu, Alexandre, o que eu vou dizer, foi uma pauta de vários candidatos a vereadores, falavam sempre nisso. Então, se junte, Alexandre, venha também brigar com a gente após a eleição. Durante a eleição é muito fácil a gente falar em projetos, mas se junte a esse humilde vereador, venha para cá e busque isso junto com a gente. Então a gente tem essa concepção de que desarmaram-se os palanques. Não existe mais situação, não existe oposição, existe o fator Goiânia. E a gente tem que trabalhar por uma Goiânia melhor. E um centro de hemodiálise, para quem é o trem da Mata Norte, para quem é a quarta maior economia de Pernambuco, é o mínimo que a gente tem que ter. Paulista tem, Carpina tem, Recife tem, por que Goiânia não tem? Essa vai ser uma luta constante do vereador Alexandre Carvalho para que a gente possa avançar na saúde, que já melhorou muito, viu? A saúde de Goiânia teve um avanço muito grande e eu acho que a demonstração veio nas urnas através do prefeito com uma votação enorme e foi reflexo do que foi feito na saúde. Mas muito mais se tem que fazer. Na questão do turismo, principalmente das nossas praias, né? A gente tem um vasto litoral aí, né? Ponta de Pedras, Barra de Catuama, Carne de Vaca, Tabatinga, né? E para essa questão desse turismo, Alexandre Carvalho, quais são os projetos já em mente para que a gente dê uma melhoria, a gente dê um fôlego e venha aquecer também essa fábrica sem chaminé, né? Eu, eu acho que o turismo é a saída principal para qualquer cidade. Goiânia vem avançando nessa área, uma parceria da Secretaria de Turismo com a AD Goiânia, Agência de Desenvolvimento. É a passos pequenos por enquanto, porque a gente sabe que o turismo ele tem que estar inserido principalmente na população. A gente tem, como eu falei, 9 igrejas em Goiânia. A gente tem o turismo rural das usinas. Você vai para Engenho Novo, você vai para a Usina Maravilha, vai para Santa Teresa, é cada igreja linda, é cada situação linda para quem gosta do turismo rural e religioso. A gente vê no centro igrejas com mais de 463 anos, que é a Igreja do Carmo. A gente teve lá dando uma medalha aos carmelitas como representante da Câmara Municipal, junto com o presidente Eduardo. Eu e ele estivemos lá referendando essa data durante o nosso mandato. A gente tem o turismo das praias, que é incrível. Catuama é lindo, carne de vaca é belíssimo. A gente tem ideias e já colocou essas sugestões. Eu não sei se vocês acompanharam, mas durante o carnaval a gente já fez o Zé Pereira de carne de vaca saindo lá da balsa, onde era a balsa, do rio até o centro, passando por Canoé. Então, isso tudo foi instituído pelo governo municipal, junto com o apoio da Câmara, mas eu acho que a gente tem que fazer muito mais. E o principal é colocar na cabeça da população que a gente tem uma capacidade turística excepcional. A gente é uma cidade altamente turística. Nós temos engenhos como Uruaé, nós temos engenho como Diamante, nós temos uma beleza natural enorme, só é pegar e aproveitar. Se tem uma concepção que a gente precisa ir mudando isso aos poucos, para não ser mal interpretado, até porque eu adoro festa, mas se fala em Secretaria de Turismo só festas que são 5, 6 por ano. É um carnaval, é a emancipação da cidade, é o São João, é o Natal, é o Ano Novo, é o verão. E a gente tem que fugir um pouco desse contexto, levar projetos, fomentar projetos para um turismo que venha da terceira idade, um turismo que venha de fora para Goiânia, até de fora do país, porque se sai daqui para fora para ver o que tem aqui. A gente, quando sai de Goiânia, todo canto que a gente vai, a gente diz: Goiânia tem isso. Em Goiânia isso é mais bonito. Em Goiânia isso é melhor. A gente é muito bairrista, o goianense, ele ama realmente a cidade, ele se orgulha. Teve um fato durante o meu mandato que eu vi no NETV,
do Palhaço Chocolate no 13 de maio. E foi entrevistar uma criança e ela disse: Eu sou de Goiânia, sim, senhor. Eu sou de Goiânia. Cheio de orgulho. É esse orgulho que a gente quer levar para o filho goianense, para o jovem goianense. Dizer, pessoal, Goiânia é a melhor cidade para se viver. Só depende da gente. A gente vem fomentando algumas coisas na área de lazer e cultura. Ontem eu estive na Duque de Caxias, já citei lá times de vôlei jogando na Duque de Caxias, logo depois um time de futebol, tem gente andando de skate, tem gente andando ao redor da praça, tem gente conversando, tem roda de idosos. Isso tudo fomenta também o turismo, porque movimenta a cidade, movimenta o comércio. Quando a gente aprender que se a gente gerar coisas boas para o nosso município vai crescer e a gente também vai crescer junto com ele, a gente começa a enxergar a Goiânia melhor. Alexandre, Edson, ainda sobre a pauta do turismo, vá que eu a gente queria tem. complementar uma pergunta. Pode seguir, eu só queria em seguida complementar uma pergunta. A gente tem algo aqui dentro da nossa cidade que precisa olhar com mais carinho. Eu moro em Goiânia há 48 anos e eu me lembro que a gente ia ali para aquele guindaste ali no Baldo do Rio, e era uma coisa muito bela, muito bonita. E a gente não consegue ver mais um projeto, Alexandre, para que faça aquela dragagem, aquela drenagem do canal Goiânia, e ali daria uns catamarãs, ali daria uma praça de alimentação, ali daria uma saída para que a gente pudesse explorar a Goiânia pelas áreas fluviais, né? E já imaginou o goianense, o turista, o cara que vem de São Paulo, de outros países, pegar um catamarã e chegar em Carne de Vaca, chegar em Ponta de Pedras? É desses projetos, Alexandre, que eu tenho certeza que Goiânia ainda sonha. Eu sonho sonhado junto pode se tornar realidade. Eu acho que se você parar para analisar, em todos os lugares do mundo, quem mora, quem vive perto de rio, são pessoas de posse. E a gente sente que a gente tem rio aqui e é onde mora uma camada mais humilde da nossa população. Ali daria realmente uma área turística belíssima. Com quê? Com toda uma área de artesanato, que Goiânia é rica no artesanato, com toda uma área de série de fatores que a gente pode alavancar isso. Agora, de que forma? Fomentando essa questão do turismo, realmente. Ali eu acho, eu vim e participo há muito tempo da procissão de São Pedro, que sai de Carne de Vaca e vem até Goiânia. Quem participa daquilo quer ir todo ano, porque realmente é belíssimo. É uma situação legal de você participar. Aí você vem vendo as belezas lá todinha, você fica, meu Deus, isso tudo é minha terra, isso tudo é Goiânia. Falta a gente acreditar mais nesse potencial, buscar mais parceiros. O turismo hoje, ele só requer o que a gente já tem. A gente já tem as belezas naturais. Precisa fomentar para dar condição para que as pessoas conheçam e melhorar. É incrível como eu fico imaginando a mesma coisa de você, Edson. A gente ali na beira do Baldo do Rio, num barzinho ali, um piezinho, você, quem gosta de cerveja tomando sua cerveja, quem gosta de coca tomando sua coca, mas comendo as comidas, participando disso junto. Então, é essa questão que a gente busca para a nossa cidade. O turismo é uma pauta fundamental e o goianense vai acompanhar que Alexandre vai ficar fiana. Vou complementar sua pergunta aí, Alexandre. Ah, Alexandre, eu ia completar o seguinte: você, durante esse primeiro mandato, foi líder do governo, né, de Eduardo aí na Câmara, defendendo pautas do governo. Às vezes tinha um momento ali que, com certeza, ali nos bastidores tinha vereador que ficava um pouco chateado porque o prefeito não tinha atendido aquele momento, aquela indicação, e você estava por ali conversando e tal, e etc. E
ao longo desse período, você viu momentos, né, de pequenos estresses, vamos dizer assim, da base do governo ali, né? Como é que você acha que conseguiu contornar é, algumas situações ali que poderia ter virado um grande incêndio ali para o governo? Que você conseguiu ali agir como um bombeiro em determinados momentos. Você acha que aqueles momentos que você conseguia contribuir como líder do governo imperante para evitar talvez algum vereador sair da base ou proferir um discurso mais acalorado, você acha que muitas vezes conseguiu cumprir o seu papel completamente durante esses 4 anos relacionado aí ao que o prefeito esperava de você ali? Eu acho que todo vereador, quando ele efetivamente assume uma missão, ele tem que cumprir essa missão com afinco. Se você parar e observar, nas últimas legislaturas não existiu nenhum líder de governo que começou e terminou o mandato como líder do governo. A gente passou 4 anos como líder. Eu tinha a preocupação de, durante todo o ano, por exemplo, começou em janeiro, fevereiro, março, em dezembro, eu ia ao prefeito e dizia: prefeito, eu estou aqui para facultar a Vossa Excelência o papel de líder, o papel de confiança e de liderança do governo cabe mais ao prefeito do que ao vereador. Estou aqui facultando se o senhor quer a minha continuação como líder ou se prefere escolher outro nome. E em todas as ocasiões, ele se mostrou firme em dizer que queria a minha continuidade lá, que acreditava no meu trabalho. Você imagine que até dentro da sua família, dentro do seu bairro, dentro dos seus amigos, existe confrontos, existe controvérsias. Imagina na política. Então, realmente, a gente teve essa preocupação de estar, vez por outra, pegando algum vereador e mostrando a ele que a gente estava seguindo um caminho e que era importante seguir esse caminho junto. E coube aos vereadores, aos notários, que eu digo aqui, todos eles têm total força sobre o seu mandato. Todos eles, todo vereador é igual. Não é o líder, é o presidente que é maior ou menor que ninguém. Todo vereador é importante. E a gente construía isso dentro dos vereadores. Eu acredito que um dos poucos líderes de governo até hoje que participei de 99% da reunião de comissões, que comissões de justiça, de educação, de direito, não existe a necessidade da presença do líder, a não ser que haja efetivamente um problema para o líder do governo participar e resolver. Mas eu estava lá em todas as comissões, eu nunca deixei de ir uma segunda-feira às 10 horas para poder estar junto e acompanhar esse processo. Então, o papel de líder é um papel que cabe ao primeiro mandatário do município. O prefeito confiou em mim essa liderança, eu agradeço. A gente renovou o nosso mandato e a gente agora vai esperar para janeiro para ver como fica a composição da Câmara, para ver onde a gente se insere. Mas o principal eu já tenho, eu fui inserido no coração do povo de Goiânia, que me deu mais 4 anos e vou trabalhar os 4 anos com o meu povo. Alexandre. Você frisou bem. Só para complementar, Edson, você frisou bem, Alexandre, sobre essa questão, principalmente do ano que vem, né? E você esteve aí na liderança do governo durante esses 4 anos, acompanhou também todo o processo eleitoral que Goiânia vivenciou, né? Que podemos dizer assim, até que foi inédito, né? A maneira que Goiânia vivenciou, e você viu o Eduardo tendo uma votação histórica aí. Praticamente em números redondos aqui, 78%, né, do eleitorado aí votou nele, mais de 41 mil votos Eduardo teve, só que existe aí essa questão da justiça envolvendo, onde a justiça, você entra ali, você não encontra Eduardo sinalizado pela justiça eleitoral como reeleito. Você vê ali anulado subjúdice, né? Como é a tua avaliação de todo esse cenário? Você acredita que Goiânia vai passar por
uma nova eleição, e aí eu passo para você depois que ele responder aí, Edson, é contigo, viu? Tranquilo, Alexandre. Eu acompanho o Alexandre Almeida e sei que o começo da vida pública de Alexandre Almeida sempre foi muito embasado, tinha uma relação, inclusive, profissional e de amizade com Priscila Krause. E Priscila, afora Gustavo Krause, seu pai, ela tinha um grande mestre, que era Marco Maciel. E Marco Maciel dizia sempre que a gente não pode colocar o depois antes do antes. A gente não pode colocar o depois antes do antes. Eu não tenho formação jurídica para falar sobre essas questões. Eu ouço, como sou agente público, o que toda a população ouve. Porém, essa questão ela é tratada no âmbito jurídico. Eu sei e conheço a vontade popular. Na vontade popular, Eduardo foi sublime, com 41 mil votos, nunca nenhum prefeito atingiu isso. Na vontade popular, 78, quase 80% da população disse que queria ele. E essa questão jurídica a gente tem que deixar com quem de direito é. Eu, como vereador e como agente público, quando apertei na urna lá, apareceu a foto dele e eu apertei 44. Depois disso, a gente vai esperar as cenas dos próximos capítulos para poder ver. Eu não tenho o dom de adivinhar coisas e não tenho, por excelência de vida, estar falando do que eu não conheço. Eu não conheço essa parte jurídica, eu não tenho conhecimento sobre o que vai acontecer, porém eu torço para que a vontade do povo seja soberana e que ele continue esse trabalho que o povo aprovou. Esse é o meu pensamento. Edson? Alexandre, a gente tem acompanhado os trabalhos da Câmara e nesses últimos dias há uma apreensão, há uma curiosidade, não é? Há uma tensão entre a população, entre os cientistas políticos de calçada, né? Entre jornalistas, blogueiros, apresentadores de rádio, sobre essa questão aí da corrida pela presidência da Câmara. Né? Como é que está essa articulação? Já tem a chapa formada? Se já está andando? Ou se está ainda se cogitando, está se ajustando ainda, Alexandre? É outro assunto também que eu acho extemporâneo. A eleição para presidente da Câmara, ele vai ser em janeiro, no dia 1 de janeiro. A gente está em outubro. Eu disputei uma eleição que a lei eleitoral me permitiu 45 dias de campanha. A gente está há 3 meses da sucessão presidencial da Casa Legislativa. Então, assim, a gente tem, como você falou, que vive dentro da Casa Zé Pinto de Abreu, Alexandre que acompanha, aí tem aqueles rumores, tem aquelas pessoas que se aforam a tomar posicionamento emergenciais, colocar nomes, colocar fatores. Eu me atenho muito e procuro muito colocar as coisas no seu tempo certo. Eu acabei de participar de uma eleição, acabei de ser eleito vereador. A próxima eleição é uma eleição interna que vai ser daqui a 3 meses na Casa Legislativa, na Câmara de Goiânia. Então, existem vários rumores, existe já chapas prontas, existe já até lados que já tem um número X, outro que tem um número Y, mas eu prefiro me colocar de uma forma clara, esperar o tempo certo e as coisas certas. Não nego que tenho e fui um dos responsáveis pela eleição do presidente Eduardo Batista na legislatura de 2021. Mantive a mesma amizade, nada mudou entre eu e Eduardo. Somos amigos, afora do meu entendimento, que é uma pessoa que merece todo o meu respeito e minha admiração. Porém, a gente tem que colocar as coisas no seu tempo. Eu vejo qualquer atitude agora externar premeditado. Até porque quem conhece a Câmara Municipal de Goiânia, como Alexandre Carvalho, que conhece que meu pai foi vereador pela primeira vez quando eu nasci, há 50 anos atrás,
e a gente até hoje tem representante na Câmara, o que deixa muita gente aí com muita raiva disso, porque toda eleição eu estou perdido, eu perdi, eu estou morto, e o povo vai, me ressuscita e me coloca como vereador. E meu pai passou por isso também, foi 4 vezes vereador de Goiânia. Então, todas as eleições que eu passei, a gente sempre decidiu eleições no dia que eu acompanhei. Então, é extemporâneo esse tema, no meu entendimento. Eu acho que tem temas maiores agora. A gente tem que fechar o ano mostrando ao povo que a gente continua trabalhando, que continua lutando por Goiânia. A gente, na terça-feira, após o dia 6, no dia 8, a gente já estava na Câmara. Nosso gabinete continua aberto, servindo ao povo de Goiânia. Esses fatores, para mim, hoje, são mais importantes do que qualquer eleição de presidente, até porque os 17 hoje foi o povo que escolheu, então todos eles têm capacidade para ser presidente, para ser vice-presidente, todos eles foram otorgados pelo povo para estar ali. Mas eu não nego a minha forte simpatia pelo meu presidente Eduardo Batista, o qual a gente tem uma relação de amizade. Por Alexandre Carvalho, ele continua. Por enquanto, sim. Por mim, ele foi um presidente que ajudou muito, melhorou muito. É um presidente muito trabalhador, tem trabalhado muito por Goiânia, muitas vezes silenciosamente. A gente sabe que o trabalho do vereador é um trabalho silencioso. Porém, quem vai decidir são os pares. O meu voto só não elege ninguém e o voto de cada um só não elege ninguém. Quem ganha a maioria, e eu respeito democraticamente o que a maioria pensa, e a gente vai discutir essas pautas quando for no momento de discutir essas pautas. Por hoje, eu prefiro me ater a problemas reais para a gente terminar o nosso mandato dizendo, olha, a conclusão foi essa. A gente concluiu o mandato até o dia 31 de dezembro. Eu estou focado exclusivamente no meu mandato de vereador. Alexandre, durante a tua campanha com o teu grupo, eu sempre faço essa pergunta aos candidatos. Qual foi o momento que mais lhe marcou? Qual foi assim? A gente sabe que os vereadores, tanto os pré-candidatos como candidatos, fazem muitas visitas, né? Em vários pontos, em várias áreas, em periferias, enfim, no contexto geral. Mas qual foi a visita e qual foi o lugar que você entrou com o teu grupo que marcou e você prometeu para você mesmo, disse assim, se o povo me reeleger, eu vou tomar isso aqui como uma das primeiras providências de 2025? O primeiro passo é responder a sua pergunta, que, na minha opinião, é uma pergunta inteligentíssima, me permita dizer, realmente marca a nossa caminhada política. Mas o que mais me marcou foi que eu participo da política de Goiânia efetivamente desde 1988, quando meu pai disputou a prefeitura de Goiânia. Daí para frente eu tomei um gosto, eu era bastante jovem, mas eu tomei um gosto muito grande pela política. E o que mais me marcou nessa eleição de 2024 foi eu chegar para pedir voto sem estar pisando na lama. Eu chegar para pedir voto sem estar no escuro. Eduardo calçou e iluminou Goiânia praticamente toda. A gente tornou o voto mais fácil. Quando a gente chegava na casa do povo, as ruas eram calçadas, a rua estava iluminada, coisa que eu nunca tinha visto antes na história política de Goiânia. Porque a maioria dos vereadores, quando chegavam que a rua estava sem calçamento, dizia, se eu me eleger, eu vou calçar. E dessa vez a gente não pôde dizer isso. Muitas ruas calçadas, há muita coisa ainda para ser feito. A gente sabe que Goiânia, com a quarta maior economia, ela não pode parar, ela tem que evoluir. Mas você entrar no Sem Terra, na Nova Goiânia, Frecheira, você ir lá para dentro de Frecheira, e eu digo aqui o carinho que o povo me recebeu, e a gente chegar lá atrás, em Frecheira, perto da faixa do gás, juntando com Frecheira ali, e está tudo calçado. Para mim foi um ponto muito positivo como vereador, porque eu tenho certeza que não foi só Eduardo, não. Aquilo tem o dedo da gente, tem o dedo dos secretários, tem o dedo de quem luta para melhorar a vida do povo.
mas a emoção de ser recebido na casa do povo sempre é muito grande. E quando a gente é recebido e vem aquela palavra de carinho, de dizer, vereador, eu vou votar em você, não precisava nem você vir aqui, porque eu acompanho o seu trabalho. O Instagram, o Facebook, as redes sociais, o próprio WhatsApp, ele melhorou muito a nossa comunicação com a população. A gente todo dia faz um comício de dentro de casa. Então, isso melhorou também a nossa acessibilidade ao povo. São fatores marcantes para a eleição de 2024, no meu entendimento, Edson. Eu queria só complementar, Edson, voltando um pouquinho para a pauta ainda sobre a eleição, Alexandre, é o seguinte: é, como você frisou muito bem, a votação de Eduardo representou uma mensagem do goianense, uma mensagem de dizer que está satisfeito, né, que havia ali satisfação pelo o trabalho desempenhado ali nos 4 anos, né, por várias pautas, saúde, educação, etc. Mas também a gente tem uma leitura, né? E aí é importante a gente entender a leitura, talvez não a leitura do Alexandre Carvalho, líder do governo, Alexandre Carvalho, vereador, mas a leitura do Alexandre Carvalho, cidadão consciente, participante da política do município, de entender o seguinte: a oposição saiu dessa eleição com um pouco mais de 11.500 votos, aí eu vou colocar em números redondos, mais ou menos. O que é que você acha, na sua opinião, qual é a leitura que a oposição deve ter depois desse resultado das urnas? Aí pode ser que o Alexandre Carvalho, líder do governo, não responda, o vereador, mas o Alexandre, cidadão, pode ter uma resposta para passar aqui. A minha resposta é uma só. É um entendimento de que a política hoje não se aceita mais a política da negatividade. Ou a pessoa chega para propor algo novo, para melhorar a vida das pessoas, ou acabou aquela política que a gente acompanhou. Eu tenho dito que desde 88, vocês aí acho que não eram nem nascidos, em 88. Então eu acompanho desde esse tempo. Naquele tempo, eu me lembro claramente, e os mais velhos que devem acompanhar o trabalho de vocês, quando um político subia no palanque, o cara que estava lá embaixo do palanque gritava: meta a marreta, doutor. Era a política do falar mal, era a política do dizer e acabar com o outro moralmente, ou acabar chamando o outro disso, daquilo outro. Essa política se extinguiu. A política hoje ela é propositiva, ela é política de gerar resultados. E Eduardo conseguiu gerar resultados. Ele gerou o que poucas pessoas geraram até hoje na política de Goiânia. Ele gerou um resultado tão positivo que o povo sentiu nele como realmente fosse um pai de Goiânia. Tanto é que é um dos poucos prefeitos que eu acompanhei, e olha que eu acompanho desde 88, já vi grandes lideranças, como Oswaldo Rabelo, Beto Gadelha, Fred Gadelha, foram lideranças, mas que não têm o carinho da população, principalmente das crianças, dos mais jovens, dos mais velhos, de andar na rua e o povo querer tirar foto e abraçar. Então, isso mostra que a oposição, e é louvável, viu, Alexandre e Edson, que tem oposição. A oposição é importantíssima para qualquer tipo de situação, porém, eles têm que rever com proposituras. Não adianta estar em rádio esbravejando, falando mal de pessoas, julgando, porque muitas vezes a pessoa se sente até triste com aquilo, porque atrás de um político tem um pai, tem uma mãe, tem um filho, tem uma pessoa, um ser humano. E essas pessoas, levadas por um ódio gratuito, se esquecem desse tipo de situação. E eu acho que o povo disse assim, ó, dá um basta nisso. Vamos ver o que é que o cara tem para fazer, para construir. E você vê que a política da oposição foi tão fraca que eles começaram a se degladiar entre eles mesmo. Tinha oposição falando mal de oposição. Pararam até de falar de Honório, estavam falando entre si, falando mal um do outro. E a gente tem que entender que a política ela não se permite mais isso. Ela tem que ter uma postura de levar ideias, de levar resultados, de criar situações de coisa boa para o povo, porque o povo já sente muito,
já sente muita necessidade. E a gente precisa disso, tá entendendo? A gente precisa realmente entender que a política partidária é uma coisa. Agora, a política de melhorar a vida das pessoas, a gente tem que estar com ela diariamente, a gente tem que levar o melhor para o povo. Eu acho que o povo meio que falou isso nas urnas, né? Dito assim, ó, eu quero isso para mim. E conseguiu. Eduardo conseguiu aí, graças a esse trabalho que ele vem desenvolvendo, melhorar a vida de algumas pessoas. Eu conheço muita gente que quando a gente chegava, ele perguntava logo, é do lado de Eduardo ou é contra? Aí eu dizia, eu sou líder do governo dele, eles estão entre. Então, isso eu acho que a maioria do político passou por isso na rua. Vários políticos devem ter passado. E eu sou um político que costumo dizer verdades. Eu acho que, independente de onde a gente caminhar, o respeito ao próximo é o mote principal de vida. Se a gente não tiver respeito ao próximo, a gente não consegue avançar. Alexandre, Edson, é contigo. avaliando esse seu comentário em relação ao trabalho de Eduardo Honório, e você tocou num ponto aí, faltou projeto para o lado da oposição, porque você falou agora que eles começaram a atacar entre si. Então, no seu ponto de vista, como você frisou que lá de trás os palanques, né, eram palanques de ataques, hoje isso não funciona mais. Né? No seu ponto de vista, faltou projeto para que a oposição trouxesse de melhoria para a população, Alexandre? Eu acredito que sim. Eu acredito que faltou dizer assim, ó, o pessoal, o Goiânia, a gente não quer mais Eduardo, porque Eduardo não conseguiu traduzir coisas boas para o nosso povo. Eu tenho isso para fazer. Isso não foi apresentado. Goiânia, eu falo isso com a boca cheia. Goiânia passou esse tempo todo sem ter nenhuma creche. A gente tinha que se contentar com o esforço comunal de Dona Luzia Cristo, de levar aquela creche da Misericórdia com 40 e poucos alunos. Eu digo isso porque no meu mandato, e eu tenho certeza que Alexandre Almeida sabe do que eu estou falando, porque ele participou, onde a gente foi buscar recursos para ter leite e pão na creche, Nossa Senhora da Misericórdia. A gente foi buscar com um deputado isso. Então a gente foi buscar porque não tinha. Eram 40 crianças. Então, com a construção de 3 creches, onde cada creche tem acima de 170 crianças, a gente gerou emprego para o município, principalmente para a mulher, que não tinha com quem deixar a criança. A gente que anda muito na rua, e eu tenho certeza que vocês andam também muito na rua, você se depara com algumas situações que você diz assim, meu Deus do céu, é mesmo. Vê bem, a pessoa vai trabalhar, dando um exemplo, como a maior fábrica de Goiânia hoje é a Jeep. Aí a pessoa vai trabalhar na Jeep. Aí ela ganha lá, vamos supor que um salário. Quem é que vai ficar com o filho dela? Alguém tem que ficar. Metade do salário já vai para essa pessoa que vai ficar com o filho dela. Como é que fica? Ela vai viver com o mesmo salário? Com a vinda das 3 creches, Frecheira, Subestação, e aqui pertinho da minha casa, que é a creche do Matadouro, da Travessa do Matadouro, você Jesus. pegou 170 mães e deu direito a elas de trabalhar. Falou, ó, vai lá, porque de 7 às 5 horas teu filho tem com quem ficar. Teu filho vai ter educação, vai ter alimentação, vai ter cuidado e vai ter gente para tratar dele com responsabilidade. Esse é um ponto fundamental. O meu projeto, como vereador, é ajudar o prefeito Eduardo a construir mais 15 ou 20 creches. Porque aí a gente leva para São Lourenço, para Carne de Vaca, para Tapuz, para todo canto. A Tapuz já está em construção. A de São Lourenço, lá em cima, que vai beneficiar hoje os 2 distritos, porque fica na ladeira de Carne de Vaca. Quem não conhece, pensa que aquela creche é em Carne de Vaca, porque ela fica muito próximo de Carne de Vaca e vai atender os 2 distritos por enquanto. Mas eu já conversei com o prefeito e eu quero uma creche para a minha Carne de Vaca. Eu quero e bato no peito de Carne de Vaca merece uma creche. Então, assim, essas políticas é que poderiam ser apresentadas. Eu quero, desde já, dizer do meu total respeito
a todos os candidatos de oposição. Meu total respeito aqui, o Fenelon, a Walter DTP, a Fernando Veloso, todos eles se propuseram a falar algo. Porém, comunicação não é o que eu digo. Comunicação é o que o povo entende. Então, o povo entendeu que, nesse momento, quem vinha transformando a vida das pessoas era o prefeito Eduardo Honório. É verdade. Edson, você me permite seguir? Sim, senhor, fica à vontade. Que isso, rapaz. É que a gente está chegando aí no horário final do nosso papo aqui, Alexandre. Está muito bom. Inclusive, mandar um abraço aqui para Betão, que está assistindo aqui a gente. Mandou um boa noite, amigos, aqui. Mas eu Só, queria só questionar. agradecendo aqui, Alexandre, o Valdo Banjo está parabenizando o Radar Político e a TV Goianense pelo belíssimo trabalho, tá? Um abraço, Val. Val é, Alexandre, eu é queria. amigo, é amigo, é amigo de Goiânia, Val. Tem um carinho por Val enorme. Val é uma pessoa maravilhosa. Vai aqui meu respeito a você, Val do Banjo, meu amigo. E eu vou pro Alexandre, pagode, viu? Que Val faz, viu? Eu olha aí, vou nessa época coisa de boa. eleição, não, viu? Eu vou direto pros pagodes. Alexandre, você na eleição de 2022 apoiou Marília Reis para o governo do Estado, né? E, inclusive, se eu não estou errado, foi o primeiro parlamentar ali a apoiar a Marília já ali no período de pré-candidatura e depois na candidatura ali, seguindo até o segundo turno, né, até o final, né? Seguindo ali com Marília. Eu queria saber o seguinte, né? E hoje a gente já sabe, né? A atual governadora que ganhou foi Raquel Lira. Como é que está a sua avaliação aí desses 2 primeiros anos aí é, da governadora Raquel Lira e do presidente Lula hoje? Eu bati muito na governadora, até porque eu me lembro de um fato que aconteceu em Goiânia, que a gente levou para a Câmara Municipal, a morte de 5 crianças no Bela Vista Corrêa, que é um hospital regional estadual. E naquele momento eu tive que gritar, falar pelo goianense, para poder entender que a gente tem sensibilidade e a gente quer um hospital de mais qualidade, apesar de respeitar muito o diretor do hospital, doutor Marcos, que, no meu entendimento, é um grande profissional. Mas aí não dependia dele, sim da governadora. Eu bati muito na governadora, não por ser oposição, mas sim porque ela não teve nem a capacidade de vir aqui se solidarizar com o goianense. A gente fez uma audiência pública, ela não mandou sequer um representante para Goiânia para poder justificar se existe justificativa de 5 mortes. E eu, naquele momento, eu fiz um discurso dizendo, governadora, eu gostaria que a senhora tivesse a sensibilidade que o povo teve com a senhora quando a senhora perdeu seu marido e o povo votou na senhora. Agora morreu 5 goianenses. A senhora não teve um momento de solidariedade de chegar para ninguém, para nenhum goianense dizer: eu estou aqui, eu vim aqui porque eu sou governadora e eu quero o melhor. Ela não chegou a mandar sequer um representante. Então, eu avalio o governo Raquel Lira como muito fraco para Goiânia. E quando eu falo muito fraco, eu só olho a minha terra. Cheguei a dizer isso na Câmara, viu? Quem não respeita meu povo não tem o meu respeito. Então, eu não tenho nada pessoal, político contra a governadora, mas eu tenho certeza que a governadora poderia e deveria ter tomado um posicionamento de sensibilidade com a morte dessas crianças. Outra coisa interessante que vocês, como jornalistas, sabem, mas que a grande massa não sabe, Goiânia vem sofrendo aí, foi mote de campanha. Goiânia não tem um pátio do Detran. A gente vem batendo nessa tecla, tem uma placa lá ainda do governo do PSB, no valor de 678 mil, depois subiu para não sei quantos milhões, terminou em 8, e está lá do mesmo jeito, o mato crescendo, e 2 anos de governo, e essa mulher não veio aqui para dizer que a gente vai fazer o pátio, Goiânia vai avançar. A única vez que ela teve em Goiânia
foi em Tejuco-Papo para uma pedra fundamental de uma escola modelo em Tejuco-Papo, que a gente está esperando também, porque em véspera da eleição, o PSB se fez desse mesmo tipo de situação. Foi lá, levou um bocado de gente e não saiu. Ela disse que agora vai sair, pediu celeridade. Eu estive lá, porque independente de apoiar ou não, eu sou representante do povo e estive lá e cobrei a ela o que eu estou cobrando aqui a vocês. Então eu enxergo que a governadora precisa avançar nas políticas em Goiânia, até porque Goiânia deu a ela uma enorme votação. E em relação ao governo federal, a gente enxerga que Lula tem feito e fez muito por Goiânia. Lula, a duplicação foi ele, quem trouxe a Hemobras foi ele, junto com o ministro Humberto Costa. Isso a gente não pode negar, independente de caminhos políticos que a gente busque. Inclusive, recentemente, esteve em Goiânia, na Hemobras, anunciando um percentual altíssimo, que eu não sei dizer, mas gira em torno de 6 bilhões de investimento para a Hemobras. Então, assim, o goianense reconhece isso, porque 72% do eleitorado de Goiânia votou no candidato Lula. Eu enxergo a política como algo de construção. Recentemente, o ex-presidente Bolsonaro esteve em Goiânia, também tem seus aliados, foi muito bem recebido pelo povo. Eu não tenho esse diferencial de dizer que eu sou A, que eu sou B, que eu sou amarelo, que eu sou verde, que eu sou azul. A minha cor é uma só. A minha cor é o povo de Goiânia. Eu vou trabalhar a minha vida toda para que Goiânia melhore, porque Goiânia melhorando, a minha vida vai melhorar, dos meus filhos, dos meus conterrâneos, dos meus amigos, até de vocês vai melhorar, porque vai ter recurso mais para que a gente avance. Então, é essa forma que eu enxergo os governos estadual e federal. Tenho direito a uma pergunta ainda, Alexandre? Pois não, Para a gente fazer a finalização, Eu acho que é de suma importância, já que a gente tocou nessa avaliação entre o governo Raquel Lira. Goiânia, há anos, Alexandre, vem sofrendo, e recentemente eu fiz uma matéria sobre a encanação que vem da Ponte do Camelo. A encanação está cedendo, já tem um buraco enorme, o jato de água, o desperdício é muito grande. Goiânia vem sofrendo há anos com essa Compesa, né? A falta d'água, essa questão aí da rede de esgoto, o pessoal pagando aí 100%, e eu acho que está na hora de a Câmara, junto com o prefeito da cidade, tomar uma posição em relação a essa situação e, se for possível, municipalizar essa água de Goiânia, para que os goianenses não venham sofrer, Alexandre, com essa falta d'água que é constante na casa dos goianenses, Alexandre. rapaz, você tocou no ponto principal, que é triste, vergonhoso, não tem palavras para dizer. Eu moro aqui na Senador Barros Carvalho com a Maria Pereira de Oliveira, no loteamento Nossa Senhora da Conceição. Pessoal do Poço do Rei, da Senador Barros Carvalho, de Djalma Raposo, está sem água há 2 meses. Há 2 meses. Então, o bairro praticamente todo sem água, chegando muito pouca água. E a reclamação vem para o vereador, porque eu moro, vivo aqui em Goiânia. E eu fui na Compesa e foi dito a mim que seria resolvido, que a gente foi cobrar, e o diretor, o gerente da Compesa, se eu garanto ao senhor vereador que amanhã eu vou lá resolver, deu uma melhorada, mas não resolveu. A gente já recebeu outras reclamações e a Goiânia toda reclamando da Compesa. Agora eu quero dizer a você, goianense, e quem me acompanha, vocês como jornalistas, pode ver lá no meu Instagram. Eu estive na Compesa junto com a comissão de vereadores falando sobre esgotamento sanitário. Inclusive visitei o centro de tratamento de esgoto de Goiânia, construído na entrada de Goiânia, que eu imaginava que não funcionava e que funciona, realmente funciona. Estou dizendo isso porque eu fui lá, eu fui fiscalizar. Eu não estou dizendo que ouvi falar, não. Eu fui lá, acompanhado pelos agentes públicos da Compesa, para mostrar o funcionamento. Realmente funciona. Lá funciona.
e aquilo está indo para o Rio Tracunhaém, não está indo nem para o Rio Goiânia. Então, em relação à Compesa, é um tema pesadíssimo, que a gente vai aqui virar a noite e não tem solução. Se eu contar um negócio a vocês, vocês não vão acreditar, não. Tá faltando água aqui na Senador Barros Carvalho. Mas aqui na Frei Alberto Siqueira, que é ali na Praça dos Anjos, tinha um vazamento que passou 23 dias jorrando água. E durante os 23 dias eu fui na Compesa reclamar e todo dia eles diziam que vinham. Quando eu fui ao Ministério Público, no mesmo dia vieram. O papel do vereador é cobrar, o papel do vereador é fiscalizar, mas a gente não tem o poder de executar. E o povo enxerga em mim um fiscal deles. Por isso que batem na minha porta. Mas é um problema seríssimo para a Goiânia e que a gente tem que resolver de toda forma, porque sem água não há desenvolvimento. É o princípio básico da vida, é água. Há É, alguma possibilidade de o município tomar conta dessa rede de abastecimento de água, Eu Alexandre? acredito que não, Edson. Eu acredito que não, já que é uma rede estadual de esgoto, a Compesa é quem toma conta disso em todo o estado. Eu acredito que não tem como Goiânia municipalizar isso. Eu me lembro até, e vou fazer um parênteses aqui, a gente quando teve com o presidente da Compesa, lá na Compesa, ele falando que existia um projeto e mostrou a gente, porque a sala dele é a coisa mais linda do mundo, viu? É uma parede enorme, toda de televisão, né? E que mostra todo o Pernambuco e a água correndo e lá vai. E eu me lembro que na ocasião ele disse: a gente vai expandir para São Lourenço, para aquela área de lá de Tejupapo, para poder ir. E na época o vereador de São Lourenço disse: não, não quero não. Fique com sua Compesa aí, que lá está chegando água para a gente. Para você ver o nível de descrédito que a Compesa tem. A gente sofreu com a BRK, que esburacou Goiânia todinha. Agora essa falta d'água, a gente sofrendo com falta d'água. Aqui mesmo, estou dizendo, faz muito mais de mês que falta água nessa região todinha. A gente vai cobrar. Muitas vezes é dito que se vai resolver no outro dia e não se resolve. Agora, em relação à municipalização, eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que desconheço desse assunto, mas que vou me inteirar para ver o que é que se pode fazer. Tá Gente, eu ok. quero agradecer aí a participação do vereador Alexandre Carvalho, de Edson também aí da TV Goianense. Agradeço, Alexandre. Eu sei que você também está na sua correria, no seu agora há pouco mesmo. Antes da gente começar, você disse que estava chegando em casa ainda também, né? Devido à sua correria do dia a dia. Então, meu muito obrigado aí e pela gentileza também de nos atender aqui, a Edson também. E aí eu queria abrir agora já para as breves considerações finais aí para a gente fechar aí, que a gente já estourou o nosso tempo. A breve consideração final é gratidão. Gratidão ao povo de Goiânia, gratidão ao meu povo, à minha família, a meus amigos, a meus eleitores, aqueles que não votaram em mim, meu maior respeito. Eu acredito que cada um tem uma linha ideológica e pessoal de pensamento. Eu hoje não sou vereador de 1.855 pessoas, eu sou vereador de toda a Goiânia. Então, quem quiser bater na minha porta, mesmo que não tenha votado em mim, será muito bem recebido, porque eu sou vereador de toda a Goiânia e vou lutar sempre por toda a Goiânia. Então, gratidão, que vocês continuem fazendo esse jornalismo sério, esse jornalismo de ouvir, de construir pontes. Eu tenho muito orgulho de ter uma relação muito boa com a maioria da imprensa, principalmente aqueles que pensam numa Goiânia melhor, que pensam e dão direito de resposta, aqueles que não têm ódio no coração, que não vivem esbravejando contra tudo e todos. Eu tenho um pensamento que política é a arte de construir, e a gente está construindo uma Goiânia melhor. Isso ficou claro no resultado das urnas. Quero parabenizar todos os vereadores que ganharam, quero parabenizar aqueles que concorreram. O meu partido União Brasil formou um time campeão. Esse time que elegeu a maioria dos vereadores, 5 vereadores, está de parabéns, mas não está de parabéns apenas os 6 vereadores. Mérida da Saúde está de parabéns,
Gil de Eulado está de parabéns. Selma da Associação está de parabéns. Mané de Atapujo está de parabéns. A esposa de Leto está de parabéns. O Biracira está de parabéns. São pessoas que democraticamente disputaram e que viram e acreditam numa Goiânia melhor. Então, parabenizar todos que estão aí nos acompanhando, dizer que o vereador Alexandre Carvalho vai continuar trabalhando pelo melhor para Goiânia e que minhas portas estão abertas para o meu povo. Muito obrigado, Alexandre. Muito obrigado, Edson. Edson? Alexandre, os dois Alexandre, né? Aí eles vão falar Almeida e Carvalho, aí vai ficar complicado aqui. Eu quero agradecer aí por esse convite de poder participar e quase todos os dias estar entrevistando os vereadores eleitos e reeleitos. Para mim é uma satisfação muito imensa, muito grande, poder debater, discutir, analisar o futuro da nossa cidade. E eu só tenho a agradecer, Alexandre, aí o Radar, né, por esse convite maravilhoso. E sempre que precisar, estou aqui. E se for falar em benefício de Goiânia, a imprensa aqui da TV Goianense estará sempre disponível. Muito obrigado, Alexandre Almeida. E muito obrigado, Alexandre Carvalho. Valeu. Pessoal, eu agradeço aí a participação de todos. Amanhã nós estaremos aqui com o vereador Ibson Gouveia, né, que vai estar aqui batendo um papo com a gente. Agradeço novamente a Alexandre, agradeço novamente também a todos que acompanharam e fiquem ligados aí nas redes sociais aí do Radar Político e da TV Goianense. Muito obrigado e boa noite a todos, tá?